Boa noite, boa noite. Eu arrumando aqui as minhas baguncinhas. Vamos entrando, vamos arrumando. Boa noite, meninas. Calor, né, gente? Calor. Eu acabei de desligar o ventilador, mas eu tô achando que eu vou ligar lá de novo. Boa noite pra quem tá entrando, aviãozinho, mandando aviãozinho pros amigos, pra família. Vamos fazer evangelho todo mundo. Turma, me fala se o som da música tá legal. Isso aí, Rê. Boa noite, galera da paz. É isso, falou tudo. Boa noite. Estamos aqui em busca de paz, né, gente? É isso. É isso. A paz começa de dentro de nós. Então, se a gente está em paz, a gente consegue transmitir essa paz e consegue viver melhor, né? Num ambiente melhor. Então, acho que deve estar bem, né? Deve estar legal o som. Não deve estar nem muito alto, nem muito baixo. Espero que a semana de vocês tenha sido produtiva, como a gente sempre fala, produtiva em todos os sentidos, né, gente? No sentido material, ok. No sentido material, no sentido espiritual, que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui, né? No Evangelho, isso é tão importante. Isso faz a gente adquirir esses conhecimentos, faz a gente adquirir a nossa segurança, como o Renato falou, a nossa paz, né? Oi, Lu! Saudade! E aí a gente se torna pessoas, almas mais fortes, né? A grande arma de Deus é a fé. Então, quanto mais forte a nossa fé raciocinada, como a gente aprende, né? Na doutrina espírita, não é uma fé cega de religiões materialistas. Então, quanto mais a gente fortalecer a nossa fé, a gente praticar, mais fortes a gente vai ser, seguros perante os problemas que não tem jeito, né, gente? Vai aparecer na nossa vida. Não tem por onde fugir. E a gente sabendo também que quanto mais coisas boas a gente fizer, a gente praticar, a gente afasta o mal. Isso é divino, literalmente é divino, né? Gente, pegando a água de vocês, tá? A minha já tá aqui, a minha água, minha garrafinha, a aguinha das meninas já tá aqui para ser fluidificada. Então coloquem as águas individuais para cada um da família, tá? Cada um depois no final do nosso evangelho vai poder tomar a sua água com o seu remedinho. Boa noite, Betinha. Saudade de você, viu, mocinha? E então é isso, colocando a água de vocês, vamos entrar com a nossa leiturinha, a nossa mensagem do Gotas. Esse papelzinho tá aqui, mas por nada, viu, gente? Eu vou até tirar. Cuidado para não rasgar. Deixa eu colocar aqui. Nosso Gotas de Esperança. Então vamos ver o que é a espiritualidade que já está aqui pronta
né? Sempre, 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 como diz Emmanuel, né? Pro Chico Xavier, lá no comecinho, quando o Chico começou a trabalhar com a mediunidade, com os trabalhos, com a espiritualidade, né? Emmanuel pediu pro Chico para que ele tivesse disciplina. Então, o que não falta para a espiritualidade superior que está aqui com a gente é disciplina, e é isso que eles querem de nós, né? É isso que o nosso mentor quer da gente. Disciplina para tudo. Para tudo, para tudo. Em todos os campos da nossa vida. Se a gente tiver disciplina, a gente vai viver melhor. Né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar meu olho. Dei uma limpadinha, tá melhor. Tava falando hoje com uma aluna, da gente deu risada, né? Ela tentando enxergar quem que tava longe, ela queria saber quem era, ela falava quem era, eu falava, não é quem você tá pensando. Eu, de longe, eu sou uma águia. Agora, de perto, o bicho já pega um pouquinho, né? Então, eu preciso do meu olhinho aqui pra ler. Então, enquanto a gente tá aqui na nossa harmonizando, né, o nosso ambiente, não esqueçam de pegar a água de vocês, tá? Hoje eu vou ler uma mensagem par. Então, uma mensagem par que a espiritualidade vai mandar pra gente. 156. Não se preocupe com o passar do tempo. Para uns é depressa, para outros lentamente. Você o sente de uma forma ou de outra, mas ele só está subordinado aos imperativos divinos. Com alegria, você não sente o peso do tempo. Por isso, imagine-se jovial e sadio. Veja-se com uma forte energia atuando em todo o seu ser, dinamizando corpo, mente e alma. Sinta-se invadido pelo bem-estar, pela juventude, pela vitalidade, pela vontade de viver. Para quem vive com alegria, o tempo é doce melodia. Então é o que a gente acabou de falar, né, gente, sobre o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai ter confiança, a gente vai se amar, a gente vai poder doar isso pro outro. E a gente não vê o tempo passar. Não é assim? Quando a gente para perceber, o dia passou, né? Olha a gente aqui, mais um evangelho. Uma semana, foi ontem, né? O nosso evangelho que a gente falou do Jesus veio. Hoje a gente já tá aqui, de novo, no evangelho. Aí a gente olhando a semana que passou, puxa vida, a gente teve os nossos perrengues? Teve. Mas tudo bem, passou. Né? Passou, ou eu tô resolvendo, eu sei que eu vou resolver, eu tenho a fé, eu tenho essa alegria, né? Eu tenho essa, como ele fala, essa juventude, né? Não é juventude física, né, gente? É a juventude, a vontade de viver, a vontade de fazer a coisa melhor, de deixar a nossa vida melhor. Então, se a gente vive, mesmo com os nossos problemas, como a gente falou lá no início, né? Maria, seja bem-vinda, é isso aí. Mariano, ri, é isso. Então, quanto mais vontade de estar aqui na Terra, né? Aproveitando as oportunidades que a gente tem, que Deus dá pra gente. Então, mais as coisas vão ficando leves pra gente. A gente consegue
como se diz, né, transpor os obstáculos de uma forma mais leve, de uma forma mais rápida. E por isso a gente consegue ver o tempo passar mais rápido. E a gente sabe, né? E isso é... Eu acho que uma frase nunca foi tão perfeita. A vida é um sopro. A gente vai piscar, a gente vai estar todo mundo do outro lado. Né? A gente vai estar do outro lado. E também de uma forma feliz. Né? Ale, saudade de você, meu lindo. É isso. Uma mensagem maravilhosa para a gente começar o nosso evangelho e para a gente começar a nossa semana. Alegria e vontade de viver. Tá? Então vamos fazer a nossa oração. Fecha seus olhos, sentindo essa energia que está aqui com a gente, sentindo os amigos espirituais que vêm participar com a gente, que vêm trazer a alegria deles, o fluido pra gente, o amor que eles trazem pra gente, que é o amor de Deus, através deles. Já iniciamos esse evangelho gratos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, mentalizando a imagem de Jesus no seu lar, no seu cantinho, onde quer que você esteja. Jesus que nunca, nunca, nunca abandona a gente, sempre pronto para ajudar. Nossos amigos espirituais, nossos mentores, que a gente possa receber essa energia, essa luz entrando no nosso lar, enchendo todos os cômodos do nosso lar, entrando essa luz de amor, essa luz de cura, entrando no nosso corpo, preenchendo todas as células, trazendo curas, limpando nossos lares, nosso corpo, nosso perispírito. Que a gente possa emanar essa alegria de viver, essa energia, essa vibração, essa luz para as pessoas que precisam, que estejam adoentadas, para aquelas pessoas que estejam sofrendo de depressão, de ansiedade, de tristeza, que possam receber essa energia e vão receber. Porque tudo que é bom vai e fica e entra. Que a gente nunca se esqueça disso. Que a gente possa sempre, sempre, sempre estar desejando o bem, emanando essa energia, essa alegria. Agradecemos a espiritualidade que já se encontra presente no nosso Evangelho, que vai trazer a limpeza, vai fazer a limpeza dos nossos lares, vai trocar energias pesadas pelas energias boas, puras, limpas. Agradecemos pelos tratamentos que serão realizados, pelos passes que serão aplicados. Agradecemos pelas nossas águas que serão fluidificadas. Agradecemos por esse amor que eles trazem pra gente, com tanta dedicação, com tanta disciplina. E assim a gente inicia um evangelho de amor, de caridade, dizendo graças a Deus, que assim seja. Amém. Muito bom. Damos por iniciado o nosso evangelho. Tô com uma tossinha já faz um tempinho. E a gente tá fazendo o nosso evangelho aqui no nosso Caminho, Verdade e Vida,
psicografado pelo espírito do Emmanuel através do Chico Xavier, né? Esse livro que é um bálsamo para a gente aprender, para a gente viver o nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar de reuniões cristãs, né? Reuniões, e é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo nesse momento, o que a gente faz todas as segundas-feiras. Aqui, Emmanuel, ele vai falar pra gente dessas reuniões cristãs, mas ele vai dar uma ênfase, né? Um destaque maior para aquelas reuniões onde existe o intercâmbio, né, com o plano espiritual. Seja em qualquer casa religiosa. Então ele vai falar sobre a ressuscitação de Jesus, claro, em espírito, né? Que ele, ao ressuscitar, ele vai se reunir com os seus discípulos, né? Trazendo esses ensinamentos, esse alimento para a alma deles, né? Assim como para a nossa. E aí ele vai falar que a partir desse evento, né, desse acontecimento com Jesus, Jesus vem para aliviar as ordens, né, de Moisés, que até então Moisés tinha proibido esse intercâmbio entre os dois mundos, né? A gente sabe disso, que foi uma das leis de Moisés. E na ressuscitação, né? Na ressurreição, Jesus mostra pra gente que quando o objetivo, né, o interesse dessas reuniões forem movidos por motivos construtivos, positivos, né? Essas reuniões se tornam muito, muito importantes. Haja visto a gente aqui, o quanto é importante, né? A gente aqui existe um intercâmbio com a espiritualidade, só não existe a manifestação, né, no Evangelho, e nem é o objetivo, viu, gente? Durante o Evangelho no Lar, não é a manifestação de espírito não é o objetivo, tá? Mas eu sei que todos nós aqui sentimos a presença deles, né? Eu sei porque sempre quando termina o Evangelho, vocês me mandam relatos incríveis. Então, o objetivo aqui do nosso Evangelho é de uma importância infinita. E, iniciando, ele começa com uma passagem de João, no capítulo 20, que diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Aí Emmanuel explica pra gente: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio, gente, tá lá no Google, é o 5º livro de Torá, a primeira seção da Bíblia hebraica, né? E parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã, ou seja, ele é o último dos 5 livros, tá, do Pentateuco, né, que são os primeiros livros do Antigo Testamento que teriam sido escritos pelo Moisés, né, por Moisés. E o Deuteronômio, que foi o último, o 5º, né, significa segunda lei.
Então, só para a gente ter esse conhecimento, os 5 livros, né, do Pentateuco, o primeiro foi o Gênesis, que foi o início, né, as origens. O segundo, o Êxodo, do Egito. Terceiro, Levítico, dos levitas, dos sacerdotes. E o quarto, Números, que é o recensamento dos hebreus. E o quinto, Deuteronômio, tá? E aí, o Emmanuel continua. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras, ou seja, coisas inúteis. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa história inesquecível, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento das suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma, olha só, gente, o que ele fala, nos ambientes espiritistas, a alma pode se saciar com mais abundância em voos mais altos por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Ou seja, essa comunicação fica mais direta, né? Principalmente na doutrina espírita. Fica mais direta, fica mais leve. Os espíritos podem se comunicar de uma forma direta, se a gente pode dizer assim, né? Então eu vou ler aqui as minhas considerações. Então, a gente sabe que Jesus, né, na sabedoria infinita dele, Jesus não precisou questionar com palavras as ordens de Moisés, né? Ele simplesmente fez o quê? Ele deu o exemplo, vindo até os discípulos, né? Como a gente sabe, em espírito, né? E mostrar que essas reuniões cristãs, quando tem uma finalidade útil, positiva, elas são benéficas. Por quê? Como a gente falou, como Emmanuel fala, né? Moisés, na época, ele proibiu porque ele tinha motivos, né?
para proibir esse intercâmbio com os mortos, né? Por quê? Porque as pessoas usavam para quê? Para curiosidade, para satisfação pessoal, né? Previsão de futuro, na época para militares, né? Quando eles queriam instruções dos mortos. Aí o que acontecia? Eles tomavam o caminho errado, acabava morrendo um monte de gente, né? E a gente sabe que infelizmente até hoje, né, muitas pessoas procuram esse intercâmbio, né, essas comunicações com esses desejos, né, desejos inferiores, né, gente? Inferiores. E em lugares assim, como a gente já estudou, né, no Evangelho, pessoas que pagam para ouvir instrução de espíritos, né, para saber se vai arrumar emprego, se o marido tá traindo, se o time de futebol vai ganhar o campeonato. E claro, com certeza, gente, essa pessoa vai encontrar espíritos para responder esse tipo de dúvida, né? Porque o plano espiritual, ele é reflexo do mundo material, né? Tá cheio de espírito brincalhão, como a gente fala, zombeteiro, espírito ruim, que vai responder às suas dúvidas sem a menor responsabilidade. Da mesma forma que existem pessoas ruins, tá cheio de espírito ruim, né? E era o que acontecia na época de Moisés. Por isso que ele proibiu, né, essa comunicação. E aí, falando disso, né, Moisés proibiu esse intercâmbio que tem que ter a finalidade do quê? Da caridade, do amparo. E é exatamente isso que a gente aprende aqui, né, na doutrina espírita. A gente aprende, como eu falei, aprendeu sobre a mediunidade, que inclusive a gente vai falar no próximo evangelho. E pra gente entender, né, só pra dar essa clareada que às vezes muitas pessoas não sabem, Jesus, quando ele ressuscita, né, ele não ressuscita em corpo, gente, ele não ressuscita no corpo físico dele. O corpo físico dele morreu, foi estraçalhado, né, como a gente sabe, na cruz. Ele ressuscita em espírito, materializado, que é um fenômeno, é um tipo de mediunidade. Vocês podem pesquisar aí depois no Google, tá? Fenômeno de materialização. Isso acontece muito, não muito, já aconteceu mais, né? Em centros espíritas, materialização de espíritos. Foi o que aconteceu com Jesus, tanto que ele pedia para as pessoas não tocarem ele, para os discípulos não tocarem ele, né? E esse foi um dos motivos, digamos que foi um dos menores, da morte de Jesus, né? Claro que o principal fator da morte dele foi que ele representava perigo, né, para as autoridades, né? Por isso que ele era perseguido. Mas usaram essa vírgula também, né, que é o fato dele se comunicar, Jesus se comunicar com os mortos, contrariando a lei de Deus, contrariando a lei de Moisés, né? E aí, inclusive,
coloquei aqui pra gente não esquecer. Na passagem, gente, da transfiguração de Jesus, né? Lá no Monte Tabor, aonde ele vê nada mais, nada menos do que Elias e Moisés. Claro, em espírito, né? Elias e Moisés apareceram para Jesus em espírito. E aí Jesus pede para os discípulos, inclusive, né, que viram, não comentarem sobre esse acontecido, né? Porque senão a crucificação dele seria adiantada, né? Ele seria perseguido, obviamente, antes. O próprio dia, gente, do Pentecoste, né? Por que eu tô dando esses exemplos, gente? Pra gente ver, falar da comunicação, né? Dos dois mundos, que muitas religiões falam que não existe. No Pentecoste, o que aconteceu? Os discípulos se reuniram em Jerusalém para passar os ensinamentos de Jesus. Só que vinham povos de todos os lugares que falavam línguas diferentes, né? E os discípulos falaram do Evangelho em várias línguas. Claro, sob a influência de espíritos superiores, né? A outra mediunidade, né? A psicofonia, que é a incorporação. Incorporação, gente, espírito não entra dentro do corpo de ninguém não, viu? Não existe isso, né? Mas o espírito, ele vai através da mente do médium, né? Ele vai se comunicando através da mente, que é o que aconteceu com os discípulos no dia do Pentecoste, né? Que eles falavam em outras línguas. Eles não falavam outras línguas, né? E aí, na Bíblia, a gente sabe que na Bíblia, eles falam que foi o Espírito Santo que veio sobre eles em forma de língua de fogo, né? É onde existe o dogmatismo, né? Que o Emmanuel fala até hoje. E aí tem a parte que Emmanuel fala também bonita, né? Uma parte muito importante. Cerradas as portas, as vibrações dos adversários não perturbariam os corações daqueles que buscam o desejo do convívio divino. O que a gente entende por cerradas as portas, né? Cerrar as portas do nosso coração, gente, para maldade, né? Para o que é negativo, para as vibrações baixas, pensamentos inferiores, né? Tudo o que afasta a gente do caminho que vai levar a gente para Deus. Tudo que é negativo vai fazer a gente pegar outro caminho, né? Então, esse intercâmbio, gente, como a gente está aprendendo, né? E aprendeu, sempre aconteceu. E sempre, sempre vai continuar acontecendo, né? Só que o que é importante? Desde que ele aconteça com o objetivo do quê? Para esclarecer a gente, né? Para elevar o nosso espírito, para transformar a gente, né? Por isso que não adianta eu ficar indo em lugares querendo ver espírito, mesmo porque ver espírito não é qualquer um, né? Mas o lance até da materialização, né? Não adianta eu ficar querendo ver fenômeno que não vai servir para minha transformação, para minha mudança interior. Então tem que servir para quê? Essas comunicações, para me elevar, para me transformar para melhor, né? E principalmente mostrando e provando
a imortalidade da alma, né? Que vai facilitar o nosso caminho até o Pai. A partir do momento que a gente entende, a gente sempre fala isso, né? Que a gente entende que a gente vem de outras vidas, a gente traz bagagens e a gente vai continuar viajando em outras existências, né? Voltando. Quando a gente entende isso realmente, quando a gente entende isso verdadeiramente, tudo muda pra gente, tudo muda, os nossos conceitos mudam, né? Então é para isso que tem que servir esse intercâmbio, né? Eu vou finalizar lendo uma passagem do Evangelho. Eu até coloquei aqui, gente, 2 exemplos. Um exemplo clássico que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, uma psicografia do Chico. Eu não me lembro qual foi o ano, se eu não me engano foi na década de 70. Se eu não me engano, na década de 70, que o Chico, através de uma psicografia da própria vítima, ele conseguiu inocentar quem estava sendo acusado aqui, né? E, inclusive está no filme do Chico. Lindo, 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 uma passagem surreal, né? Onde 2 adolescentes brincavam se eu não me engano, de roleta russa que fala, né? Com a arma. E eu acho que a arma disparou de um dos amigos de infância, né? Que dois adolescentes que se amavam no sentido fraternal da palavra, né? E aí o outro acaba morrendo. Como estavam só os 2, obviamente a família daquele que desencarnou começou a culpar, né, o outro. E aí o outro sendo acusado de assassinato, né? E aquele que desencarna depois de algum tempo, através de uma carta, né, psicografada pelo Chico, dá todos os detalhes. Essa carta foi analisada, foi estudada por profissionais e comprovou. Me arrepia só de falar. E comprovou, né, a inocência dele. E hoje, gente, inclusive hoje, é muito legal, eu estava assistindo, né, no YouTube, inclusive, uma psicografia eu não conhecia, se vocês quiserem conhecer a fundo, do Galdino Silva, em Fortaleza. Eu não lembro qual foi o ano, né? Um adolescente também, um jovem que tinha transtornos mentais. Ele estava numa lagoa, não me lembro o nome da lagoa, e aí ele foi assaltado e ele não tinha dinheiro, e aí acabaram dois assaltantes, enfim, acabaram assassinando ele. Ninguém viu e queimaram ele, colocaram fogo no corpo dele. Isso é real, viu, gente? Vocês podem procurar também no Google, enfim, ou no YouTube. Eu até aconselho vocês no YouTube, que a pessoa dá todos os detalhes. Inclusive a pessoa que conheceu a mãe do Galdino, né? Ela dá todos os detalhes, assim, maravilhosos, né? E, enfim, e aí não acharam, a polícia passaram-se anos, essa mãe, né, gente? Atravessando Fortaleza atrás de respostas, não sabia onde estava o filho, não sabia, achando que ele estava vivo, né? Que ele ainda estava vivo, e foram se passando os anos.
até ela receber, ela foi convidada para ir num centro espírita, e lá ela recebe uma carta psicografada do tio. E aí foi, né? E aí depois, mais pra frente, uma carta do próprio menino, do próprio filho. Existe toda uma comprovação policial, técnica, fizeram um exame de DNA, né? Na ossa, contaram, né? Ele mesmo contou onde estava a ossada dele. A polícia encontrou. E me veio agora na mente, né? Não sei se vocês viram, acho que eu coloquei ontem, acho que foi ontem, um menininho, eu não sei qual foi a cidade, o menininho devia ter, se alguém assistiu aqui, me fala, nos stories eu coloquei, né? A mãe e o pai, esse menininho dos seus 3 aninhos, 4 no máximo, ele nem falava direito, né? Num parque, passeando, e ele falou na língua dele, né? Na linguagenzinha dele, tem gente mota. Ele andando no parque. E a mãe, misericórdia, menino, o que é isso? E ele falando que tinha gente morta lá. Né? O vídeo é curtinho, né? Óbvio que não colocaram, né? Você viu, né, Gi? E aí, provavelmente a mãe deve ter ido atrás disso, né? Dessa informação do menino. Foi lá, a polícia, encontraram um casal enterrado lá onde o menino falou. Não tem como a gente negar essa comunicação, né? Então, assim, voltando aqui no nosso texto, uma comunicação útil, positiva, né? Esse o objetivo. Não é eu ficar pagando gente. Primeiro que pagar, gente, se alguém cobrar para comunicação, foge, né? Que é como eu falei, você vai tá cheio de espírito querendo responder através daquele médium, para derrubar o médium, para prejudicar você, né? Não. E aí, se vocês puderem procurar depois do Galdino Silva também, ele mostra esse moço, eu não sei se ele é o médium, acho que não, ele não é o médium, ele foi atrás desse assunto. Ele mostra, né, todos os laudos da polícia. Impressionante, né? Acharam. E aí depois, eu tô me lembrando agora depois, quem ajudou foi, acho que o tio, né? E aí depois o menino vem numa carta, né, no centro espírita, para essa mãe, falando: agora você pode ficar em paz, mãe. Fica em paz, que agora eu tô em paz. E a gente vai se encontrar, né? E aí eu vou ler rapidinho, que eu tenho um videozinho para colocar aqui, gente, pra gente finalizar. Aqui no Evangelho, eu vou ler um parágrafo no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Aonde no item o Espiritismo, o Espírito fala assim pra gente. Não vou ler o item inteiro, lógico. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, né? Então, porque a gente lembra em Antigo Testamento, a gente lembra de Moisés. A do Novo Testamento, no Cristo, né? Depois de Moisés veio Jesus. Então, a do Novo Testamento, a lei está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação. É a terceira revelação da lei de Deus.
mas ela não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto, o espiritismo é o produto do ensino dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. Quem são esses intermediários? Os médiuns. Então, os espíritos, por esse inumerável número de intermediários. É, de alguma sorte, o médium, né? Um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para os fazer conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então, o objetivo dos espíritos é fazer com que a gente conheça esse outro mundo, essa outra dimensão que a gente não vê, mas ela existe. A Rei fala pra gente, os mentores de luz apenas orientam, não matam curiosidades banais. Perfeito, Rei, perfeito. Quem mata a curiosidade banal são os espíritos inferiores. E aí, com esse ensinamento lindo que a gente teve hoje, né? Pra gente ter essa certeza que a gente pode sim se comunicar, né? Desde que seja em lugares apropriados, lugares idôneos, né? A gente tem que continuar assim, desfrutando dessas reuniões maravilhosas, né? Por isso que eu indico, né, para você frequentar uma casa espírita e YouTube, né? Que tem tanta coisa linda, como eu falei para vocês. E agora, pra gente terminar, eu vou colocar, acho que tem 2 minutinhos e meio, uma mensagem daquele médium que eu gosto muito dele, é um médium corretíssimo, um médium idôneo, Orlando de Moraes. Vira e mexe, eu coloco alguma coisinha dele, né, na internet. Então eu vou colocar uma mensagem dele, não é uma psicografia, dessa vez não. É uma mensagem dele, eu vou colocar pra gente ouvir. Deixa eu procurar aqui. Tá escrito assim o tema, né, do vídeo. Por que a condenação eterna não faz sentido para o espiritismo? Gente, se der é 1 minuto e 50, tá? Se der um delayzinho no som com a fala dele, se atentem na fala, tá? Porque às vezes acontece isso. Mas presta bastante atenção. Materialista que tem uma visão de que tudo acaba após a morte física, eu não sei como essa pessoa consegue viver. Com o respeito que nós temos a todos os católicos, evangélicos e os cristãos em essência, eu não sei como uma mãe ou um pai pode viver com tranquilidade quando o filho desencarna, porque dentro da sua visão religiosa ela pode não encontrar o filho no futuro. Sabe por quê? Porque podem ir em destinações diferentes. Por quê? Vamos fazer um cenário. Um pai que está aqui, um filho que está aqui, em que o filho desencarnou, eu vou ser muito claro,
né, na visão religiosa, ela pode ter ido ou para o inferno ou para o purgatório, ou para o céu. Mas vamos imaginar que esse filho foi para o inferno. E a mãe e o pai que desencarnam vão para o céu. Eu quero entender nessa visão como que um pai, uma mãe, que é a maior dor que tem a perda de um filho, pode viver em paz no céu com o filho eternamente dentro de um caldeirão pegando fogo. Não tem lógica. No contato, no intercâmbio mediúnico, nós vamos compreender de que, evidentemente, as regiões menos favorecidas, no sentido de sofrimento e dor, elas existem, mas não no sentido de eternidade, mas apenas como uma possibilidade de reeducação do espírito. Essa é a visão da doutrina espírita. O materialista que tem uma visão de que... Lindo, né, gente? Esse ensinamento. Eu sempre falei isso. Por isso que eu digo da gente agradecer todos os dias, gente, a nossa existência aqui na Terra, já com essa crença da vida após a morte. Essa crença, essa certeza, isso não tem preço, gente, não tem preço. É uma bênção divina, misericórdia, que olha, às vezes a gente quer enfiar isso na cabeça das pessoas que não tem, né? Mas não adianta, é o tempo, né? É a evolução de cada um, é o tempo de cada um, não tem jeito. Mas é isso. Uma coisa só que eu falo que eu gosto aliás, que eu não gosto, que eu não falo, perder, né? Eu perdi o meu filho, eu perdi o meu pai. Ninguém perde ninguém, gente. Ninguém perde ninguém. Ele só fez a passagem. Ele só fez a passagem antes de nós. Ele só fez a viagem antes, como se diz, ele precedeu a viagem. É isso. A Neide fala pra gente, mas esses pais vão trabalhar para resgatar o filho deste lugar. Perfeito. É isso. Então não importa como eu desencarno, até, por isso que a gente fala que não existe regra no mundo espiritual, né, gente? Até o suicídio. Porque ele vai não sei pra onde. A gente não sabe. A pessoa pode praticar esse ato e de repente no momento da passagem aceitar ajuda. Pode. Né? O que a gente tem que ter a certeza é isso. Que os espíritos falam pra gente, a vida não acaba pra ninguém. Né? Então, quem partiu antes de nós, seja quem for, a sua mãe, seu pai, seu filho, teu marido, tua mulher, um pouquinho de paciência, vocês vão se encontrar. Com certeza vocês já se encontram durante desdobramento, durante o sono, não tenha dúvida disso. Vocês já se encontram, só que a gente não lembra, né? Por algum motivo, às vezes não você não pode se lembrar, né? Ou tem muita gente também que lembra, né? Que relata que não, eu sempre encontro o meu filho, o meu pai, isso, né? É lindo. Mas mesmo que não se encontre, calma, um pouquinho de paciência, né? Como a gente falou lá no início, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Continua lá e continua aqui. Então quem partiu, deixa seguindo a vida, né? Seguindo a caminhada, a gente segue a nossa aqui. Quanto mais, eu falo isso para os meus filhos, acho que eu já falei isso aqui para vocês, eu falo para os meus filhos. A gente não sabe quem vai fazer a passagem primeiro.
Mas vamos aqui, ó, vamos ripar no conhecimento, né? Vamos aprender, vamos estudar. Para quê? Para quem fizer a passagem primeiro, despertar rápido, não perder tempo dormindo, né? Como acontece com a maioria das pessoas da crença materialista, né? O que é crença materialista? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Então essas pessoas fazem a passagem e perdem, né, entre aspas, um tempo enorme adormecidos. A própria espiritualidade coloca para dormir, né? Para com o tempo entendendo o que aconteceu. A gente não, né? Brincadeiras à parte, a gente não tem esse direito. A gente tem que fazer a passagem e já estar pronto, como a Neide fala, ou resgatar alguém, ou já se encontrar. Não é lindo isso, gente? A gente começa a entender a nossa... a gente começa a entender o nosso valor não, o nosso objetivo aqui na Terra, né? É isso. Vamos finalizar o nosso evangelho, porque se deixar a gente vai aqui até meia-noite. Então vamos fazer a nossa oração para fechar, para encerrar o nosso evangelho. Fecha seus olhos, respira fundo, sente essa vibração. Nessa nossa reunião cristã, onde a gente está repleto de espíritos amorosos que querem o nosso bem, que têm um amor incondicional por nós, por cada um de nós, a começar pelo seu mentor, que você não vê, mas ele está com você. Te ama mais do que qualquer um aqui na Terra. Nossos entes que já fizeram a passagem aqui com a gente, feliz, esperando o nosso retorno à pátria espiritual. Mas cada um tem o seu tempo, não se preocupa. Cada um tem o seu tempo, a sua hora certa. Que a gente possa, esse tempo restante aqui na Terra, aprender, estudar, entender cada vez mais, que essa comunicação, que esse intercâmbio fique cada vez mais intenso, cada vez maior, cada vez mais limpo, puro. Que a gente entenda que o nosso objetivo aqui é o perdão, é o amor, é a caridade. Com esse alimento, a gente vai seguir por mais uma semana que vai ser maravilhosa, abençoada, iluminada para nós, para os nossos parentes, para os nossos amigos, porque a gente vai levar essa luz, essa verdade para eles. Agradecemos a espiritualidade que limpou o nosso lar, que fez os tratamentos em cada um de nós, no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Agradecemos as águas que foram fluidificadas. Agradecemos a presença deles no nosso lar, que agora vão retornar para suas funções, para os seus trabalhos no plano espiritual. E a gente finaliza mais um evangelho com essa energia, com essa alegria, com essa vontade de viver.
dizendo graças a Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Finalizamos. Hoje foi um pouquinho mais, né? É isso. Uau! Muito bom. Então, que a gente possa estudar, né, gente? Não vamos perder tempo com futilidades. A gente pode sim assistir Netflix, né? Filmes, ficções, mas procura dedicar um tempo para filmes, leituras, vídeos no YouTube dedicados pro seu lado espiritual. Tá bom? Amém. Uma semana maravilhosa para todo mundo, gente. Amo vocês do fundo do meu coração. E semana que vem a gente tá aqui de novo. A gente vai se vendo durante a semana, né? Uma noite, uma semana abençoada para todos nós. Hoje a gente vai dormir e a gente vai ter encontros maravilhosos. Tenho a certeza disso, viu, gente? Mesmo que a gente não se lembre, mas vai ter. Tá bom? Um beijo aqui pra vocês, ó. Tchau, gente. Que é? Até amanhã. Um beijo. Tchau, gente.